Governo obtém mais uma grande vitória e texto da proposta da reforma tributária é aprovado na Câmara dos Deputados. Boa noite, A proposta agora segue para a análise do Senado. 75 votos sim, 113 votos não, 3 abstenções, do total de 491. Está aprovada em segundo turno a proposta de emenda à Constituição número 45 de 19. Maravilha, diz então. Em evento com armamentistas, Eduardo Bolsonaro dispara contra os professores e compara profissionais da categoria a traficantes de drogas. Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. Boa noite, começando mais um Conexão Palhoça. Estamos no ar. Boa noite, Lino. Tá mutado. Aí. Opa, agora sim desmutado aí, né? Uma surpresa aqui. Nosso roteiro estava um pouco diferente, mas vamos lá. O vídeo entrava depois da apresentação. Mas, seguindo o roteiro, hoje nós vamos trocar um papo muito legal sobre a reforma tributária, mais uma grande conquista do governo Lula, do governo federal, e, é claro, também um absurdo que aconteceu nessa semana. Nós vamos dar sequência aqui. Enquanto o Lino ajeita o áudio dele, nós vamos cumprimentando a nossa turma aí. Então, eu queria chamar para cá o nosso garoto de sistemas, o Hércules, e o nosso professor. Tudo bem, gente? Boa noite. Bem-vindos. Boa noite. Todos. Tudo bem, pessoal, com vocês? Boa noite a todos nessa terça-feira, com uma notícia boa e uma notícia não boa para a gente comentar aqui hoje. É verdade, a nossa articulação do governo para aprovar a reforma tributária foi esmagadora. E a expectativa de todos os analistas que a gente tem visto aí é de grande sucesso e mobilização do governo com relação a essa pauta. Lino, de volta? Conseguimos te ouvir? Opa, maravilha, acho que sim agora. Tá tudo bem agora, certinho aí? Maravilha? Tudo certinho. Beleza? Então vamos tocando a ficha então aqui. Eu dizia antes da apresentação dos amigos aí, dar uma boa noite para todo mundo, boa noite para o Hércules Avancini, para o Marco Rambo, sempre aqui comigo, o Rafa Barassi, esse timaço que vai trocar ideia hoje com a galera. Deixa eu dar uma iluminada aqui para a gente, rapidinho, né, que fica melhor aqui com a nossa iluminação. Opa, agora ficou melhor aí. Bom, hoje nós temos duas pautas muito legais para tratar aqui com a nossa audiência. Primeiro, a reforma tributária. Vamos dar um pontapé inicial, mais uma vitória do governo. A gente sabe que havia ali uma expectativa muito grande e uma tensão muito grande, né, nessa composição muito complicada que é o Congresso para negociar com o governo Lula, mas, enfim, mais uma vitória em 2 turnos, foi aprovada aí a reforma tributária, que seguiu agora, o texto do projeto foi para o Senado. E o pontapé inicial quero dar aqui com o nosso querido Marco Rambo e colocar o seguinte, professor Marco Rambo, a reforma não foi a ideal, mas foi a possível, né? Foi o melhor que nós conseguiríamos efetivamente fazer nesse momento de reforma tributária, professor Marco? Bom, boa noite à nossa audiência. Primeiro vou começar falando de alguns pontos que foram apontados do que poderia ser uma reforma tributária ideal. A gente sabe já há muito tempo que no Brasil, proporcionalmente, quem paga mais impostos são as pessoas mais pobres, as pessoas de classe média baixa, que pagam impostos principalmente sobre o consumo, né? Enquanto que as pessoas de uma renda mais alta, mais ricas, de fato não pagam, né? Nós temos um imposto de renda
que, apesar de ser progressivo até 27,5%, ele incide de fato sobre salário, principalmente salário, não incide sobre lucros e dividendos de empresas, né? A gente tem no nosso país também um imposto sobre heranças, que é muito baixo comparado a outros países, e a gente não tem algo que é previsto na Constituição, que é o imposto sobre grandes fortunas, né? Então, a reforma tributária ideal começaria com um imposto sobre grandes fortunas, para que a gente fizesse uma maior justiça social, reduzisse as desigualdades, pudesse financiar o Estado e serviços de qualidade sem prejudicar a atividade econômica e o emprego, né? Então, esse é um ponto central de uma reforma tributária no nosso país. Também o imposto de renda deveria ser progressivo e abarcar lucros e dividendos, né? Mas não foi essa a reforma que foi aprovada agora, mas não quer dizer que a reforma que foi aprovada não seja boa. Ela é boa por vários motivos. O primeiro delas é pela simplificação que ela traz para a tributação no nosso Brasil, que sempre foi um assunto que precisa de especialistas para conseguir explicar como que são tributados, né, como são cobrados os tributos, abrindo brechas de todos os tipos, exceções, para que empresas e pessoas não paguem. Então, essa reforma simplificou a cobrança de impostos, essa reforma também incluiu na taxação, por exemplo, do IPVA, jatinhos, iates, barcos usados para lazer, né, particulares, vão passar a pagar impostos, tirou a cesta básica dessa cobrança de impostos. Então, e com ela se tem uma expectativa que o Brasil cresça a mais até 15 pontos percentuais em 10 anos. Então, nesse sentido, foi muito positiva e é uma reforma que já vinha sendo proposta há 30 anos, né, desde a Constituinte, e agora o governo conseguiu fazer ela sair do papel. Então, o que eu vejo são duas coisas. Uma delas, que foi uma grande vitória para o governo e uma grande vitória para a sociedade brasileira, a aprovação dessa reforma, porque esse governo precisa mostrar resultados para que ele se firme, né, no governo, para que ele não venha a ser questionado, né, pelo bolsonarismo e por essa extrema-direita que ainda ronda o nosso país, e para que ele entre, né, a nossa economia num ciclo de estabilidade e crescimento que vai ser importante para recuperar a nossa sociedade, para trazer paz, para melhorar um pouco a vida do povo. Agora, essa reforma ideal que eu falei lá no começo, ela não vai ser aprovada assim tão simplesmente por esse Congresso que a gente tem hoje, né, a maioria de direita e do centrão, ela não vai ser aprovada dessa maneira. É uma reforma que precisa de mobilização e de tempo e de construção desse debate, de mais parlamentares de esquerda no Congresso, de um acúmulo de forças para que no futuro a gente aprove. Eu volto a palavra para vocês, companheiros. Maravilha. Ainda nessa pauta aqui, Marco Ramo, antes de a gente partir para um próximo tópico aqui com o companheiro, bom, você fez uma colocação bastante pertinente, porque a gente esperava, a gente torcia para que fosse uma reforma que pudesse privilegiar ainda mais as pessoas de menor poder aquisitivo, trazendo instrumentos, como você colocou aqui, que a gente não tem a taxação das grandes fortunas. O cenário da Câmara dos Deputados e do Senado, nessa composição, tornava quase impossível chegar à reforma ideal, né? Diante do posicionamento claramente oposicionista, mas um tanto quanto radical, o que faz com que o governo avance muito, se a gente considerar, né, Rambo, a composição atual do nosso Congresso, conseguir o que o governo conseguiu na aprovação dessa reforma, ainda que não seja aquela que nós desejávamos como ideal, né? Sim, eu acho que foi um grande mérito, principalmente do ministro Fernando Haddad, que não apareceu, né, à frente dessa proposta, mas fez muitas conversas nos bastidores, inclusive com o governador de São Paulo, Tarcísio, e também de articulação do governo. Eu acredito que não seja, acredito não, com certeza não é fácil para o governo Lula hoje aprovar as pautas que ele precisa, sempre envolve uma negociação muito grande no Congresso, a composição do Congresso é muito ruim, né?
é muito ruim. Hoje mesmo Lula falou que se somar todos os parlamentares de esquerda, você tem 100, cento e poucos, né? Para aprovar essa medida que é uma PEC, você precisa de 2/3. Então, nesse sentido, se aprovou uma reforma daqueles pontos que são mais ou menos, né, um consenso na sociedade brasileira que precisa, como a simplificação tributária, né? Se conseguiu passar por outro obstáculo, que são cada setor da economia quer obter vantagens nessas reformas, né, quer ficar de fora de um jeito ou de outro, se conseguiu chegar a um acordo para votar, e se conseguiu, né, colocar um imposto sobre herança, que é importante. A alíquota máxima é 18%, enquanto que nos Estados Unidos, que é um país liberal, varia entre 20% e 40%, mas se colocou nessa reforma um imposto sobre herança, e como eu falei, também um imposto sobre esses veículos de luxo. Então eu acho que na composição atual do Congresso foi uma vitória muito grande e muito importante para o governo. Aí, portanto, o professor Marco Ramos trazendo esclarecimentos para a gente de uma grande vitória. Eu também concordo com o Marco Ramos. Tá? Uma grande vitória, uma grande conquista do governo diante do cenário muito complicado, da composição de Senado e Câmara que o governo enfrenta, que encara para poder tocar esse governo Lula 3. Bom, partindo para o ponto seguinte, agora eu vou chamar o Rafa Barassi. Alô, Rafa, aquele abraço aqui para o nosso Rafa Barassi, que vai trazer para a gente os pontos mais importantes que esta reforma que foi aprovada, o texto que seguiu para o Senado, traz para o cidadão brasileiro. Na tua opinião, Rafa, quais seriam os pontos mais importantes que você separaria desse bojo do texto da reforma tributária que foi aprovada na Câmara dos Deputados? São basicamente 8 pontos nessa reforma que tramita aí há mais de 30 anos. Nós estamos tentando melhorar a situação para o trabalhador e para a indústria e para o comércio, certo? E aí, seguindo o que o professor Ramos falou, né, nós temos uma redução da quantidade de impostos para facilitar a cobrança e devolver o imposto, como sempre é pedido, com mais objetividade para o trabalhador. Uma dessas mudanças é que muda o imposto sobre o valor adicionado, que é o nosso IVA. Vão ser 2. É um federal e um subnacional. E eles começam a ser trabalhados, um a partir de 2026, a contribuição sobre bens e serviços, e o imposto sobre bens e serviços, que daí é o subnacional, ele vem para substituir o ICMS e o ISS municipal. Ambos vão ser adotados em tempo, o primeiro a partir de 2027 e o segundo a partir de 2029, sendo ele feito de uma forma gradual. O valor da alíquota do IVA também é dividida em 3. Uma delas é padrão, é como se fosse o ICMS, né, em alíquota. O segundo vem com 50% de desconto. Nesse caso, são beneficiados mais serviços públicos e necessidades da população, medicamentos, transporte público, produtos agropecuários da produção familiar, né? Todos esses produtos passam a ser taxados nessa modalidade. E ainda tem a previsão de isenção, alíquota 0 de imposto, né? Ou seja, para alguns medicamentos, ou aqueles usados no tratamento de câncer, inclusive, você consegue alíquota 0, o que é uma vitória para nós, que há 30 anos tentamos mudar a perspectiva de taxação no país para qualificar e melhorar para o povo, e agora nós conseguimos. Os locais de arrecadação mudam também, não é mais agora aonde nasce o produto, e sim aonde ele termina. Não ele termina para quem compra. Se você está ouvindo isso por aí, não está assim, certo? Quem produz não paga mais esses impostos. Quem vai pagar é lá na ponta. A ponta não necessariamente o público-alvo do varejo, o público-alvo da farmácia. Não, é aquele intermediário. Esses ficam com os encargos. Eventualmente, isso também está sendo estudado, certo? As fases de implementação desse
imposto serão 4. Né? Inicialmente, a gente tem um teste substituindo o ICMS e apresentando o IVA e desenvolvendo eles, né? Para compensar o PIS e o COFINS. Na segunda fase, essa começa a partir de 2027, nós vamos ter aí o CBS, que é cobrado de forma integral, e com a extinção do FINS e COFINS, do PIS e COFINS, sendo ele, dentro da primeira fase, comprovadamente extinto pela aplicação dos impostos, das taxações, de forma salutar. Depois disso, a partir de 2029, nós vamos ter a transição para o imposto subnacional, que ele visa diminuir diferenças regionais, certo? O Brasil é muito grande e os investimentos são feitos, desde que nós constituímos a República, de formas diferentes. Então, isso também foi pensado nessa taxação e essa compensação para que a gente consiga se construir como nação, certo? E a fase final, a partir de 2033, né, quando a gente tem a vigência integral do novo sistema de cobrança, que dura aí cerca de mais uns 27 anos até concluir. Certo? Depois disso, criam-se 2 fundos. Isso é importantíssimo. Hoje, quando você queria beneficiar um estado, isso a gente viu no último período, você tirava o ICMS. Você dava um benefício para um estado e depois você suspendia, o estado ficava com o ônus. Não, agora nós vamos ter um fundo de desenvolvimento regional, que é dentro disso que eu acabei de falar, certo? Com aportes de recursos feitos pela União através dessas taxações, que começam em 8 bilhões, em 2029 a previsão, e em 40 bilhões a partir de 2033, quando se pretende ter o IVA e essas taxações, todas elas já funcionando. E o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais. Esse vai compensar perdas dos benefícios proporcionados. Por exemplo, houve desconto de ICMS, vamos compensar. Os aportes bem feitos, 8 bilhões em 2025, não em 23, e em 32 bilhões em 28, que é quando a coisa já começa a se preparar para andar sozinha, e quando você empurra o barco para o mar, depois de jogar aquela garrafa de champanhe nele para que ele vá desfilar, eles regridem até 8 bilhões em 2032, que é para ficar compensatório. Como quem tem Minha Casa Minha Vida, por exemplo, e financia numa tabela regressiva. É mais ou menos isso que vai acontecer. Uma das modalidades mais importantes, que causa estranheza, parece que aos deputados de Santa Catarina, que votaram em sua maioria contra essa simplificação, e pelo tanto que eu estou falando, não é tão simples, mas ela simplificou demais, é o cashback, né? Que é o dinheiro de volta. É um substitutivo colocado ali dentro do sistema que prevê que pessoas de baixa renda, o terror da direita catarinense, né, recebem de volta esses impostos lá na hora de declarar o imposto de renda. Ou seja, o governo devolvendo para a população em mãos o dinheiro. Não se sabe ainda se vai ser no imposto de renda ou de uma outra forma. Isso ainda vai sendo estudado, mas são grupos de baixa renda que serão definidos em uma lei complementar. Certo? Então é importante a gente ficar ligado em quem é que a gente vai escolher para, durante o próximo período, fazer essa seleção. Inclusive, deve entrar com o Senado a primeira proposta de ajuste disso. Tributação da renda e propriedade. O professor Ramos já tinha falado, e é um dos momentos que nos deixam mais satisfeitos, né? A partir de hoje, itens supérfluos, jet ski, iate, jatinho, aquela coisa que é só para quem não pega ônibus, matéria do nosso último, inclusive, programa, passam a ser taxados além de outras modalidades. Depois disso, terminando, nós vamos ter a modalidade Zona Franca, simples e com imunidade tributária. A Zona Franca de Manaus e o Simples Nacional, voltados para micro e pequenas empresas, e a imunidade tributária para bens e atividades
como templos religiosos, que já estavam reclamando, né? Livros, sindicatos, partidos políticos e entidades sem fins lucrativos. Esses caras passam a ser mantidos nos regimes de Zona Franca e de imunidade tributária. Esses são os pontos. Melhorou? No papel, muito. Na realidade, vai levar um tempo para a gente se habituar. Mas eu acredito que, inclusive, quem presta serviço, pessoal que instala ar-condicionado, pessoal que faz francesinha e entrega nota, bolo de pote e passa nota, essa turma tem uma redução nas suas alíquotas e vai pagar ali 1% no geral. Esses são os pontos que ficaram muito bons. Passo para ti de volta, Lino. Maravilha, maravilha. Aí para você acompanhar com a gente, é bom que fique muito claro, o Rafa colocou com muita propriedade aí, que havia uma grande preocupação da direita com esse texto, essa reforma que está sendo proposta. Porque, afinal de contas, né, a direita não interessa muito esses benefícios estendidos para as pessoas de menor poder aquisitivo. Inclusive, a gente verifica que há muita mentira, muita fake news sendo propagada na rede social para que as pessoas sejam desinformadas. Que novidade, né? Que coisa incrível, chocante a gente verificar desinformação saindo do lado da direita, que tenta paralisar, obstruir os trabalhos do governo, que vem trabalhando diuturnamente para melhorar a vida do cidadão brasileiro. Como nós dissemos aqui, se a reforma ainda não é a ideal, ela é a reforma na qual se consegue chegar, né, no seu melhor conteúdo, né, Rafa? Com essa composição, com grande sucesso para o governo conseguir aprovar o texto. Rafa. Deixa eu te ajudar aqui. Olha só. Eu vou ver se eu consigo compartilhar minha tela com vocês. A composição de Santa Catarina com relação a beneficiar o povo catarinense, que tanto sofre com chuva, com enchente, com células de pensamento do Reich, essa turma que faz todas as alegorias para parecer que é legal, votou da seguinte maneira no imposto que diminui o problema da população. Vejam bem. Oi. Vejam bem. Todos os deputados do partido do último presidente da República votaram não pelo povo catarinense. Todos eles. Parte do partido golpista, do Michel Temer, votou sim. Certo? 2 ali, um deles em especial, que votou a favor do golpe. E o PT. O PT, para variar, né, com os deputados que tem na Câmara Federal por Santa Catarina, votaram a favor do povo, desfazendo a mentira que se traz recorrentemente para a nossa população. E do União Brasil, alguém ali que pelo jeito não gosta muito do ex-juiz, hoje senador, né, Sérgio Moro, o Fábio Scheucher, que votou pelo União Brasil, sim. A maioria das pessoas escolhidas em Santa Catarina pelo povo catarinense votaram contra esse povo que os escolheu. Terrível. Obrigado. E aí, com essa informação bastante clara que o Rafa traz para a gente aí, fica o recado para o nosso eleitor de Santa Catarina, para o eleitor da Palhoça. Quando essas pessoas entram nas suas casas e elencam ameaças que não existem, fantasmas que não existem, tratando de assuntos ligados a valores, a costumes, para na hora de defender a população de menor poder aquisitivo, de realmente colocar sua digital nas conquistas do povo catarinense, se eximir dessa responsabilidade. Ou melhor, se eximir não, ficar contra, porque uma coisa é você nem votar, é você se abster de uma votação. A outra é se posicionar contra as mudanças, que, como trouxe para a gente aqui com muita propriedade o Rafa, vão melhorar a vida das pessoas
e do cidadão mais carente ou daquele que faz a nota, como diz aqui o Rafa, né? Aquele que atende na parte de baixo da pirâmide econômica e precisa dessas mudanças. Então, fiquem de olhos abertos, porque eles vão voltar a bater nas suas casas, pedindo votos, eles vão aparecer de novo aí nas suas comunidades, alegando histórias fantasmagóricas, entendeu? Para trazer um conceito que, quando o que nos importa de verdade, é que eles estejam lá defendendo os interesses da população catarinense, que, é claro, não estão fazendo. Vocês vão ver no outro bloco também uma informação bem interessante, que vai se alinhar com o que o Rafa trouxe para a gente aí agora. Tá? Bom, vamos trazer para o nosso bate-papo aqui o nosso analista, o Hércules Avancini. O Hércules, a proposta aprovada, já foi dito aqui, bem destrinchada pelo Marco Rambo e pelo Rafa, ela segue para o Senado. E é possível que haja alterações ainda mais positivas lá no Senado, né, Hércules? Eu vejo que tem ainda pontos, né, em que o Senado poderia dar aquela tapeada, garimpada, né, e aí essa proposta voltar aí para a Câmara dos Deputados para fazer a sanção dessa lei. Emenda constitucional, né, isso vai ser uma emenda constitucional. Eu vejo que tem certos pontos aí que a Câmara dos Deputados, a bancada mais ali que botou uma vírgula, botou um penduricalho ali na questão de isenção de impostos para, na mesma levada que teve de isenção de impostos para medicamentos, que o Rafa falou ali, medicamentos, a isenção zero, né, da alíquota da cesta básica, e de transporte público para transporte, a questão da redução de alíquota para a questão de transporte. E aí, bem lembrado também, né, que isso foi o que a gente falou no programa passado, da questão do transporte coletivo. Então, vai ter uma isenção aí das empresas de transporte, ou essa área de transporte público, né, vai ter uma certa isenção. O governo está vendo já está vendo essas questões de que o transporte público está em certo, como é que eu posso dizer, já está em certa crise, né, existe uma certa crise nesse setor de transporte público de todo o Brasil, não só aqui na nossa região, que aqui ajudada pela gestão, né, uma gestão da Jutura e Prefeitura, e esse tempo todo, essa mesma coisa ali, a mesma composição, que a gente debateu no programa passado, mas tem a vírgula, esse penduricalho aí que eles colocaram da questão de isenção de impostos, ou diminuição de impostos, da questão dos agros, né, dos agrotóxicos. A bancada do agro, a gente vê que é forte, ela tem uma certa, na Câmara dos Deputados ela é maior, e ela colocou esse ponto aí de isenção, de diminuição da carga tributária para a questão dos agrotóxicos. E aí, isso vai em contramão do que todos os outros países, os países mais, principalmente Europa, Estados Unidos, esses países que estão mais à frente da diminuição de agrotóxicos no mundo, proibindo muitos agrotóxicos lá, ou aumentando a taxação de impostos sobre a importação ou utilização desse segmento do agro. E por questão de saúde pública, né, pela minha saúde, pela saúde de todos os produtos que a gente consome aqui no Brasil, eu acredito, espero que o Senado tenha uma questão de lucidez. Até lá, essa questão a gente pode dar uma garimbada também nas mídias aí, e fazer uma pressão para o Senado tirar essa isenção aí desse setor, por questão de saúde pública, questão né, porque por uma questão como é que eu posso dizer, até como
diferencial de mercado. No Brasil é um grande produtor de alimentos, e se a gente tem uma vasta, né, incentivo para o agrotóxico, a qualidade do produto que a gente vai produzir pode ser que não seja atraente para esses países lá que fizeram a proibição desses tais agrotóxicos lá atrás. Vide esse ponto, lembrar, né, que na gestão do Temer foi liberado mais de 100 agrotóxicos, e com o Bolsonaro chegou a quase 300 agrotóxicos que foram proibidos na Europa, foram liberados aqui. E, inclusive, eles trocaram o nome como agente fitossanitário, não é mais agrotóxico. Eles botaram um nome mais bonito, mas no final a gente está comendo veneno, e não é isso que a gente pensa e quer para a nossa comida, para a nossa gente e para o Brasil. Então, eu acredito que o Senado vai dar uma garimpada, tem, por histórico, né? Por histórico, eles têm uma consciência maior. Eu vejo que a Câmara dos Deputados é muito de bancada, e eu acho que vai ter uma melhoria ainda mais nessa passagem pelo Senado. E parabéns, mais uma vez, parabéns aí para o nosso ministro da Economia, Fernando Haddad, e tem trabalhado aí para trazer as melhores propostas. Essa questão do cashback para a população, né, população mais carente, né, a população mais pobre, é importante. Isso dá uma consciência de responsabilidade social do governo com relação ao retorno dos impostos, e a questão também do IPVA aí, de jatinho e lancha, essa galera aí que tem condição de ter tem condições de ter esse tipo de bem, tem que pagar o mesmo IPVA que o rapaz do Uber Eats, ou o cara que está no Uber, que tem que pagar o IPVA para poder rodar. Inclusive, eu acho que a taxação deles deveria ser um pouquinho IPVA um pouco mais, porque se eles têm condição de ter mais, tem que pagar mais. Essa é a regra do justo. E, finalmente, depois de tanto tempo, a gente teve capacidade de aprovar, né, de passar uma reforma tão esperada, tanto pela direita e pela esquerda. Essa é uma pauta esperada há muito tempo, desde a época da nossa Constituinte, e os deputados que votaram contra foram basicamente levados, né, à boiada, né? Não pensaram no povo, não pensaram nos seus eleitores, não pensaram nos empresários, porque isso é uma reforma que vai simplificar justamente a questão dos tributos. Eu que trabalho, né, fazendo sistemas, sei quão difícil que é fazer um cálculo, né? Botar o cálculo quanto que vai ser calculado. De ISS, de ICMS, PIS, COFINS. Então, as pessoas que trabalham nessa área têm aí que perder o cabelo entender bastante de contabilidade, tem que ter um contador no lado para poder ajudar a fazer, porque é muito complexo esse sistema nosso tributário hoje. E isso vai trazer investimento de fora. A gente está simplificando, facilitando a vida para te criar uma empresa, para te prestar um serviço, as pessoas que são autônomas, quem tem MEI, quem é micro e pequeno empresário, isso vai facilitar muito a vida desse povo. E, com certeza, essa reforma vai trazer muito mais investimento de fora, porque vai facilitar a vida de fazer um empreendimento aqui no Brasil. Aí, portanto, o Hércules Avancini, que é analista de sistema, analisando para a gente o que pode sofrer de alterações no Senado Federal. E lembrando aqui, aproveitando o gancho do Hércules, antes de eu mandar um grande abraço para o pessoal que está nos acompanhando aí, que a reforma ela atende a uma demanda
que era de simplificação tributária, que era para que, como disse aqui o Rafa, não houvesse cobrança de impostos sobre impostos, e muito bem colocado pelo Hercules, é a necessidade de se cuidar. Não adianta você ficar, vamos liberar geral, vamos liberar o imposto para o agrotóxico, e depois as pessoas vão pagar o preço com a sua saúde. Então, esperamos que no Senado essa questão seja tratada com muito carinho. Deixa eu mandar um grande abraço aqui, antes de eu passar para a próxima questão, para o pessoal que está nos acompanhando aqui, o Marcos Custódio. Alô, Marcos, um grande abraço, mandando um abraço para todo mundo. A Ana Maria Soares também com a gente aqui, mandando o seu abraço, dando boa noite para a galera. O Alexandre Souza, lá de Brasília. Alô, Xandão, aquele abraço à Capital Federal, interagindo com a gente. Olha, o Márcio Alexandre levantou uma questão aqui, ele diz aqui, olha, o número de empregos desse setor que vai ser taxado, ele está dizendo do setor na questão seguinte, ele cita aqui nominalmente o setor aquaviário. Ô, Márcio, a questão é a seguinte, haverá taxação do IPVA para esses setores que não eram taxados, só que as aeronaves agrícolas, as embarcações que forem utilizadas, outorgadas para utilização em transporte aquaviário, pessoa jurídica que for proprietário dessas embarcações, pessoa física ou jurídica proprietária de embarcações que pratiquem pesca artesanal, industrial, científica, de subsistência, não serão taxadas nessa taxação que vai ser aplicada aí aos jatinhos, aos iates, essa nova taxação. Então, o governo pensou muito nisso, nesses empregos que são gerados e garantiu. Na realidade, vamos traduzir para você aqui, para a nossa audiência, é para o pessoal do luxo, é quem tinha o seu jato para passear, quem tinha o seu iate para ficar tirando onda no final de semana, não pagava rigorosamente nada, agora vai ter que contribuir com o país, tá? Partindo então para a próxima questão aqui, meus queridos, que é o seguinte, eu vou largar aqui para todo mundo colocar uma pedrinha antes. Oi, o Rafa quer falar aí? Vai, Rafa! Se o Márcio é quem eu estou pensando, ele é meu vizinho. A taxação, eu sei que a preocupação do Márcio eventualmente seja outra, mas a taxação é para aquele cara que estava passando com jet ski aqui na Nova Palhoça quando estava tudo alagado. A taxação é basicamente para essa turma, para quem você, Márcio, sua família, eu, minha família e todos os outros que vivem no mesmo lugar, muito pouco importa. Porque ele só passa por aqui para tirar uma onda. Ou fazer uma onda, né? E aquela onda bem insalubre, diga-se de passagem, certo? Essa taxação para esse tipo de produto, sim, de fato, supérfluo, né? Ele é necessário, porque essas pessoas adquirem esses bens, né? Como diria a minha filha, adquirem porque lanchas são como carros e motos são como jet skis, né? E dessa forma, essa turma compra as coisas e não tem nenhuma taxação sobre elas, certo? E você paga pela sua bis, pela sua motinho, todo ano. Uma outra coisa que eu acho que é importante, até para fazer um link com o nosso próximo assunto, porque o Lino quer iniciar ali. Isso é uma questão de educação, que faltou para nós durante muito tempo, não há 20 anos, há 500 anos. Educação do povo na parte financeira. Educação do povo para entender que tem gente que a gente escolhe que nem sabe o que está fazendo lá. Entrevistado antes do nosso programa, um deputado disse que estava indo contra os trabalhadores e trabalhadoras, estava indo contra a população beneficiada, não só com os cashbacks, mas com toda a revisão de alíquota, porque em todo lugar tem melancia, onde para esse pedestre, melancia é um jargão, se não me engano, das Forças Armadas, que é verde por fora e vermelho por dentro. O Lino era era das Forças Armadas, eu acho que ele pode me corrigir. Mas o verde por fora e vermelho por dentro, traidor. É de uma canalice. Foram destachados absorventes para mulheres. Mulheres que chegam no seu período, depois do período fértil, e elas têm o seu período ali, e não tem dinheiro. Eu fui professor numa escola no Benonível. Tinha crianças, meninas, que iam para a escola para comer,
E elas não tinham dinheiro para o absorvente. E elas passavam trabalho em sala de aula. Quando a gente for questionar qualquer coisa que é feita para o povo, é importante lembrar que o povo somos nós. Uma outra coisa importante. Essa turma que votou não pela nova reforma tributária, aguardada há mais de 30 anos, é a mesma turma que disse para você, entregador de Uber, entregador... O Uber também faz entrega, né? Entregador de iFood, ciclista de iFood, rap, sabe? A turma empreendedora de si mesmo, que paga no final do ano imposto pelo seu carro, que paga imposto na gasolina, no gás. Essa turma que foi incentivada a virar empreendedor de si mesmo e hoje muitas vezes pede uma carteira assinada, como era antigamente, que teve seus direitos tolhidos durante a reforma trabalhista, essa turma que votou contra você é que botou você nessa história. Então, nem para liberar o teu imposto, os deputados catarinenses, na sua maioria, à exceção dos que nós já conhecemos, votaram contra você. Pense bem, mais uma vez, quando se apresenta um problema para o povo, quem é que defende você? Quem é que vai atrás do que é importante para a população? Quem é que quer diminuir a quantidade de perrengue que passa? Quem pega ônibus, quem compra a cesta básica, os itens da cesta básica foram desonerados. Vai ter agora gente do agro correndo para ver se coloca um saco de feijão da sua marca dentro da... Se é que eles plantam feijão, o agro não planta feijão, né? Tinha me esquecido. É soja, é cana e vender boi. Nada disso chega na gente. Vamos pensar junto, porque na próxima, essa turma aí é importante que eles entendam que é muito, muito necessário estudar. Por falar em estudar, eu vou pedir para o Lino dar-lhe pau aí, porque a semana foi meio difícil para os professores, já no início. Foi muito complicada, Rafa, a semana para os professores, tá? Deixa eu mandar um último abraço aqui para a nossa Pri, já também agindo com a gente. Oi, Pri, que legal, valeu aí a sua presença, tá? E o Rafa, antes da gente falar do assunto, muito importante, tá? E ele não é revelador, o assunto que a gente vai trazer para o segundo bloco, ele é confirmador de um modus operandi, tá? Mas eu quero pontuar aqui contigo, Rafa, só essa última questão aqui do nosso Márcio Alexandre, que diz que não há reforma tributária sem diminuição de impostos. Márcio, segundo levantamentos feitos, tá, a média de taxação cobrada, o padrão, no final de 2022, era de 37%, aproximadamente 37% sobre todos os bens e serviços prestados no país. A proposta do governo prevê uma taxa padrão que se intenta ser de 25%. Então, só aí a gente já teria uma redução na taxa padrão. São 3 alíquotas com a qual o governo quer trabalhar. E as outras 2 são menores. Uma é a taxa reduzida de 60% em relação ao padrão, ou seja, será cobrado para aqueles... Desculpa, Leno. Oi. Repete para mim, eu não ouvi. Baixou a taxação? Baixou. Ouviu? Vamos lá, né? Primeiro o seguinte, a proposta foi para o Senado, ela volta do Senado e nós teremos alguns itens tratados por lei complementar. Mas a proposta do governo prevê, como eu disse aqui, uma média de 25% na taxa padrão. Isso é uma redução de aproximadamente 12% em relação ao que era pago até o final do ano passado. Tá? E ela prevê ainda, aqui já foi dito pelos nossos colegas, a colocação de vários segmentos de bens e serviços dentro da taxa reduzida de até 60%. Ou seja, se a gente considerar 25%, o que esses setores aqui pagariam é aproximadamente 10%. Eu tenho aqui a anotação, deixa eu pegar aqui nas minhas anotações aqui, os setores que seriam incluídos nessa taxa reduzida de 60%. Tá? Portanto, aí uma diferença significativa. A gente está falando aqui de serviços de educação, saúde, dispositivos médicos e acessibilidade para pessoas com deficiência, medicamentos e produtos do cuidado básico e da saúde menstrual, como colocou aí agora mesmo o Rafa Barassi, transporte coletivo, rodoviário, ferroviário e hidroviário,
além dos produtos agropecuários, alimentos destinados ao consumo humano e produtos de higiene pessoal, e as produções artísticas, culturais, jornalísticas e audiovisuais nacionais. Todos esses segmentos estariam, de acordo com a proposta, dentro da alíquota reduzida, ou seja, se a alíquota padrão for de 25%, esses segmentos pagariam no máximo 10% de imposto, isso o imposto máximo que seria cobrado para esses segmentos. Então, para o nosso querido Márcio entender, a questão é, o governo prevê, sim, um aumento de arrecadação com o aumento das pessoas que vão pagar impostos. A gente tinha aqui um número muito grande, como a gente falou agora do pessoal do luxo, do iate jatinho, que não pagava nada. Então, há uma forma de consolidação dessa arrecadação, porque o governo, obviamente, tem que arrecadar impostos para poder devolver o serviço à população, mas sem reonerar a cadeia produtiva, sem onerar as pessoas de menor poder aquisitivo, portanto, uma bela de uma sacada, um grande projeto. E para fechar aqui, Márcio, para entender ainda mais o que o Rafa nos falou agora, sobre essa questão do comprometimento dos parlamentares. Primeiro, a falta de coerência. Parte dessa proposta, ela foi originada ainda no desgoverno Bolsonaro, quando a gente tinha lá o maluco do Paulo Guedes fazendo suas propostas. Alguns pontos começaram no governo Bolsonaro e foram levados à frente, porque o governo do PT, o governo do Lula, ele faz política, é política de qualidade. Quando um ponto é positivo para a população brasileira, esse ponto tem que ser levado à frente, independentemente do viés ideológico. E nós temos uma oposição, infelizmente, os deputados de Santa Catarina confirmam isso que eu vou dizer agora para você, Márcio, e para quem está nos acompanhando, de oposição a qualquer custo. Claro que pode, por favor. Antes de tu cortar, você conhece o Márcio, eu conheço o Márcio, e o Márcio é nosso. Professor Márcio Pita, seu amigo, meu amigo. Ele é daqui da Palhoça. Maravilha. Ex-professor de Economia da Faculdade Municipal da Palhoça. Obrigado pela participação, Márcio. Um abraço, um beijo para a família, cara. Bom demais. Maravilha. E aí, Márcio, concluindo, então, para a gente ficar de olhos abertos, como colocou o Rafa aqui, e alertar a nossa população, de que eles foram eleitos com o teu voto, foram eleitos assumindo a responsabilidade de te representar, mas ao chegar a Brasília, assumiram a responsabilidade que realmente tinham quando pediram o teu voto, que era defender apenas o interesse do bolsonarismo, de oposição a qualquer custo. Portanto, uma medida dessa, que é uma medida que melhora a qualidade do vida do brasileiro, é inacreditável. Os caras topam votar contra uma proposta que, em parte, começou com eles, mas vão votar contra por esse messianismo que a gente precisa acabar. Então, parabéns para o governo Lula, nesse ponto, que mostra, além de tudo que foi dito aqui, no entorno da reforma tributária, como é que se faz democracia, como é que se faz política na democracia. Você conversa com o teu adversário político, você leva a questão aos teus oponentes ideológicos e tudo é feito de forma muito responsável para que a população brasileira possa ser beneficiada. Então, parabéns ao governo, e uma pena, né? A gente vai ter que colocar aqui uma nota 0 para os deputados que foram eleitos aqui em Santa Catarina. Olha, 20 deputados do PL votaram a favor da reforma no primeiro turno, 18 votaram no segundo turno. Nenhum deles de Santa Catarina, o que é uma pena, é lamentável. Então, um grande abraço aí para o Márcio. Beijo no teu coração, meu amigo. Muito legal ter você aqui conosco. Bom, vamos girar a pauta então, meus queridos, porque, olha, meus amigos, Rafa, no evento com os armamentistas, o Eduardo Bolsonaro disparou a metralhadora contra os professores, Rafa. Vamos lá, vamos ver o que aprontou o vulgo, o eterno, o entregue pela ex, o Dudu. Eu gosto muito de uma frase, que ela é polêmica para quem não entende e para quem não estuda, que fala que a mulher deve ser submissa ao homem, e está na Bíblia. Preste atenção na educação dos filhos. Tirem um tempo para ver o que eles estão aprendendo nas escolas. Não vai ter espaço para professor, doutrinador tentar sequestrar as nossas crianças. Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez até o professor doutrinador seja ainda pior, porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa, enxergando opressão em todo tipo de relação.
Fala que o pai oprime a mãe oprime o filho, e aquela instituição chamada família tem que ser destruída. Enquanto que nós nos agarramos nos pensamentos bíblicos, na ideologia que formou por mais de 2000 anos aquilo que nós somos hoje aqui no Ocidente. Meu Deus, família. Deixa eu chamar a nossa turma para cá, porque é assustador. Nós temos aqui... Eu vou começar, por favor. Depois dessa fala que escancar, eu falei agora há pouco, falta educação, né? O rapaz que está envolvido numa família com uma série de problemas, que está com o pai inelegível, que tem um irmão quase mais novo, envolvido com rachadinha, pauta moral. A Pri aqui manda para nós, pensamentos bíblicos. A Bíblia e o patriotismo se tornaram um refúgio Hércules, por favor. Já que ele cita a Bíblia, né? Nem na Bíblia tem incentivo à arma. Tem algumas passagens da Bíblia, eu não sou um assímio leitor, mas tem uma passagem da Bíblia que Jesus Cristo diz para não usar da mesma arma, né? Que um puxa a espada e ele diz, não é para usar a espada, não é com a espada que a gente vai vencer. Eles dançam com as informações da Bíblia, as pessoas humildes seguem. Que família é essa que ele cita? É isso que tipo, qual família que ele cita? Perigosíssimo. A família Bolsonaro, dos 4 filhos, aí e a esposa e a menina. Perigosíssimo esse discurso. Só eles? Eu queria poder entender, vou pedir para o nosso professor, então, presente, fazer as honras e nos falar das consequências desse discurso inconsequente que vem há bastante tempo, um apanhado da história, professor, para que a gente entenda como é que a gente chegou nisso e qual é a ideia dessa turma, agredindo professores, incitando a população mais simples a se voltar contra professores. Por favor, professor Rambo, nos ilumine. Bom, pessoal, eu acho que uma palavra que ele fala ali nesse discurso é doutrinação, né? E essa palavra foi tornada popular, né, nesse discurso contra professores por um movimento chamado Escola Sem Partido. É um movimento que surgiu por um advogado paulista lá na década de 2000, ainda lá atrás, mas que conseguiu, né, ao longo dos anos 2000, depois de 2013, conseguiu se popularizar e conseguiu colocar projetos de lei em diferentes instâncias, né, câmaras de vereadores, assembleias legislativas e até na própria Câmara Federal. O que o Escola Sem Partido defendia lá originalmente, né? Ele defendia que estava acontecendo no nosso país uma doutrinação comunista nas escolas, e isso porque o fundador do movimento um dia viu o filho dele fazendo uma atividade da escola que tratava sobre Che Guevara, que foi, né, um militante, um guerrilheiro socialista, e que faz parte da história, né, da história de Cuba, da América Latina. Então ele viu que isso era estudado na escola, e a partir daí começou uma cruzada para tentar extirpar, né, do conteúdo ensinado nas escolas qualquer referência fora da ideologia que ele mesmo seguia. O Escola Sem Partido se baseava, né, basicamente em 2 ideias. Uma era a fixação de cartazes nas salas de aula, dizendo para o aluno que o professor não pode falar de política, não pode se desviar do assunto da aula, não pode dar nenhuma opinião pessoal. E, por outro lado, na denúncia de conteúdos didáticos que eles entendiam como sendo doutrinação comunista. A partir de 2013, então, essa ideia da Escola Sem Partido vai ser usada
para que militantes, principalmente de extrema-direita, como o MBL e outros, né, já pré-bolsonaristas, invadam escolas, invadam faculdades, constranjam alunos, tá? Então vai ser essa a tática que vai envolver essa escola sem partido. E a partir ali de 2016, depois que houve o golpe contra a presidente Dilma, e no contexto da eleição do Jair Bolsonaro, vão começar a aparecer, né, esses candidatos que vão fazer seu nome político, vão se eleger, entre outras coisas, pedindo para que alunos filmem professores em sala de aula, mandem esses vídeos para eles, e aí eles usam as redes sociais para massacrar esses professores. E como é que se dá isso? O professor está explicando conteúdo, muitas vezes o aluno faz uma pergunta para que o professor dê uma opinião, e aí filma isso, tira de contexto, joga na internet, e aí vem esse massacre, vem esse ataque, né? Esse ataque que não é só virtual e se torna real, se torna concreto. Para eu não me estender muito, eu vou dar 2 exemplos. Tem um exemplo que está muito famoso, já muito popular aqui na região da Grande Florianópolis, que é da professora Ju Andósio, lá da Escola Básica de Muquem, em que ela está sendo perseguida a ponto de pais se reunirem na saída da escola para tentar agredi-la, atirando objetos contra o carro dela. Ela foi afastada do colégio por causa disso. Tem vereadores de Florianópolis e também deputados que estão movimentando suas bases com ódio direcionado a essa professora, acusando ela de ser comunista, porque ela, como orientadora, precisou lidar na escola com um caso de discriminação, de homofobia, né, de ataque contra um aluno por outros alunos. Então ela teve que fazer essa conversa com os alunos que fizeram esse ato de homofobia, e por causa dessa conversa ela está sendo acusada de doutrinadora. E por outro lado, na escola em que eu estudo e em que eu trabalho, e eu acredito que seja muito comum em escolas, primeiro, os professores evitam de entrar em certos conteúdos porque sabem que isso é muito fácil ser filmado, mal interpretado, e eles se tornarem alvos de pais e muitas vezes até mesmo das escolas, de parlamentares, de vereadores, etc. Os professores já têm muita pressão, muitos problemas, e aí acabam se tolhendo para não arrumar esses outros problemas. Mas tem uma professora que teve um cantinho do quadro fotografado, tirado de contexto, e a partir disso se criou contra ela um processo no Ministério Público, tá? E aí ela está tendo uma incomodação imensa. Por sorte, uma outra aluna fotografou o quadro inteiro, e eu não posso aqui dar informações, mas essa fotografia do quadro inteiro, que contextualiza o que ela estava realmente ensinando, mais o plano de aula, foi apresentado ao Ministério Público, e ela provavelmente vai ter a oportunidade de fazer uma ação contra a pessoa que fez essa denúncia por falsidade ideológica. Mas é esse o clima que se instalou a partir dessa escola sem partido. Professor, o senhor falou agora tirada de contexto, certo? Eu dei aula há 10 anos, muitas vezes também vivi essa parte errônea, de fora para dentro da sala de aula. Mas explica para nós, esse cara em cima do caminhão, dá para tirar de contexto? Como tiram um professor? Não, aquilo ali ou não é falar. incitação a uma agressão aos professores? Fica implícito que nós temos um novo inimigo brasileiro, que é o professor, que em época de bonança tá legal. Agora, apertou, não, o professor não serve. Como é que tá isso, professor? Não dá para tirar de contexto o que ele falou, Barassi, mas dá para colocar num contexto, né? E o contexto é que há poucos dias atrás um pastor evangélico que mora lá na Flórida, nos Estados Unidos, fez um discurso muito parecido com esse, né? Só que em vez de professores, ele estava falando de pessoas LGBT, em que ele disse também, citando o nome de Deus, né, que Deus
Se pudesse, mataria todos. Só que Deus não pode mais matar. Agora está com vocês. Né? Depois ele disse que foi tirado de contexto. Agora vem o filho do ex-presidente e fala que o professor é pior do que um traficante. Né? Então é esse o contexto. Eu acho que o contexto é que esse pessoal está vendo que o desastre que eles imaginavam que seria o governo Lula não veio, que o governo está indo muito bem, obrigado, e eles querem causar uma radicalização e uma situação de guerra, que é a mesma lá do 8 de janeiro, que já deu problema para eles, mas eles estão redobrando a aposta, né? Então acho que esse é o contexto. Esse é o contexto dessa fala do Eduardo Bolsonaro. Perigosíssima. Bom, Hércules, por favor, deixa eu trocar aqui, chamar o Hércules para cá. Hércules, ajuda nós. Diga. Esse tipo de discurso vem sendo recorrente, ele vem sendo, assim, ele vem inundando não só as redes, ele vem prejudicando o diálogo das pessoas, porque ele passa uma ideia de que os professores são permissivos, pelo que dá para ver, ou ainda tentam nortear o comportamento das crianças quando a gente eventualmente não consegue manter eles sentados na carteira, né? É uma coisa, um contraste. Os professores passam tanta dificuldade dentro de uma sala de aula, a começar pela quantidade de alunos que tem dentro de uma sala de aula. Se a gente botasse em xeque a questão da qualidade de ensino, mais que 30 já não deveria ser por sala de aula. E a gente vê aí 40, quase 50 alunos dentro de uma sala de aula. 40, 45, por aí. Então, a começar por aí. Então, para um professor dar uma proximidade de fazer um plano de aula, de conseguir dar atenção individual e no tempo estimado ali da aula de passar aquele conteúdo, muitas vezes ele não consegue dar atenção para todos os alunos e a educação fica aquém do que realmente precisa. Então, aí começa por aí. Então, o professor mal tem tempo de conseguir passar o conteúdo completo. Quem dirá ter uma ideia mirabolante de doutrinar, botar as crianças fazer um pensamento mirabolante de fazer uma doutrinação de umas crianças. Qualquer pessoa, qualquer pai que fale com um professor, de escola pública principalmente, pergunte para o professor como que é dentro da sala de aula. Mas eu vejo que faça esse teste com o professor dentro da sala de aula. Pergunto para ele como é que é a rotina dele dentro da sala de aula. Muitas vezes os pais também têm a sua vida corrida e não tem muito tempo de fazer essa proximidade, esse jogo de perguntar para o próprio professor. E se tivesse esse feeling, com certeza viria que uma fala dessa é completamente fora da realidade do que os professores passam hoje em dia. Muitas vezes, às vezes o professor falta recurso para dar uma boa aula, necessariamente, às vezes, precisaria de uma lousa, precisaria de um equipamento moderno, uma ideia de modernização do ensino, de trazer mais tecnologia, de fazer interter mais esses jovens aí na questão do nosso ensino. E eu vejo que o professor nem tem tempo de pensar isso. Se perguntar para qualquer professor aí que está assistindo, por favor, aí, se tiver algum aí que consiga pensar em umas ideias de doutrinação aí com relação às crianças e que fale aí nos comentários para a gente ver, porque chega até a lidar com deboche, uma fala dessa, né? Eu fui criado, desculpa, vamos pegar uma parte importante. Eu fui criado em sala de aula, você também, todos nós aqui no Brasil, graças a uma mudança estrutural,
não saímos para a sociedade sem passar pela sala de aula, uma mudança que parece estar sendo buscada pelos deputados de Santa Catarina também, com muito afinco. Agora, o contingente de professoras imenso, o contingente de mulheres trabalhadoras que dão aula de manhã, de tarde, de noite, gente batalhadora, gente que busca melhorar não só a sociedade, mas também as suas condições de vida, porque o salário do professor, ou você dá 3 períodos, ou você fica ali meio apertado nas contas. Nós já tivemos a esposa desse filho do ex-presidente dizendo que a mulher deveria ser submissa, também se remetendo a uma pauta bíblica, e agora esse cara repete isso para essa base agressiva, radicalizada, armada, se escondendo atrás da Bíblia e impondo a necessidade da mulher estar de joelhos. Manda ver. Isso vai de encontro a uns índices aí que a gente vê do nosso estado, né? Nosso estado tem um dos índices maiores de feminicídio, né? De atentados contra mulheres, e catalogados como feminicídio. Então, essa ideia conservadora de conceito de família, de que a mulher tem que ser submissa, isso aí já está atrasado, já passou faz tempo. Isso aí já não existe submissão. A mulher, se ela quer estar numa família compondo uma família com um parceiro, com uma parceira, com quem ela quiser, ou sozinha, e muitas delas, por sinal, estão sozinhas, porque são abandonadas pelo marido, e elas arregaçam a manga ali, vão trabalhar e dão conta de sustentar os filhos. Então, tem que tirar o chapéu para essas mulheres. E aí a gente vê que esse tipo de discurso, disso que ele fala, de incitar o ódio e tal aos professores, aí eu vou fazer uma pergunta aqui. E se, como ocorreu já 2 exemplos em Santa Catarina, em Blumenau e em Saudade, do rapaz que entrou com arma, atentando lá e matando crianças, se acontece um novo caso desse, principalmente aqui, que nessa região, o bolsonarismo teve uma votação expressiva, né? A ver os deputados aí, que a maioria é do PL, né? Não votaram na reforma que seria bom para o povo catarinense, inclusive, votaram contra nós, contra o nosso povo, contra o povo catarinense, contra os empresários catarinenses. Se esse povo, se acontecer uma desgraça, que espero que não aconteça, por favor, de uma criança, um adolescente desse buscar uma arma de que o pai tem em casa, descobre que o pai tem, tem uma desavença com o professor ou com um coleguinha na sala de aula, ele vai lá e pá. E daí? Esse tipo de incentivo, ou ao próprio professor ou ao próprio colega, esse tipo de incentivo a ódio, isso é um incentivo a ódio. Ele está incentivando, na fala dele está carregada, super carregada de ódio, de colocar o ódio em cima de uma categoria, em cima de alguém, em cima de um grupo de pessoas. E as pessoas que estão permeando, escutando e vendo aquilo ali, estão absorvendo esse ódio. E aí, se isso acontece, aí a responsabilidade não teria uma responsabilidade aí, direta ou indiretamente? Para mim tem. E isso para mim é um crime. Se ele já tem na ficha dele uma sequência de crimes e de incitação a ódio, incitação a crime, esse é mais um que vai entrar para a fila. Dado o contingente, Hércules, feminino entre os professores, professoras, não te parece meio já recorrente dessa turma bolsonarista agredir as mulheres dessa forma tão aberta, tão vilipendiosa? É uma coisa... Agora, é uma coisa terrível. Eu queria chamar o Lino para fazer para nós aqui, às vezes, da gente entender quais os desdobramentos que a gente pode ter disso a partir de agora. Como é que vai se comportar isso para o lado do Dudu? Bananinha. Bom... Não quisesse falar, eu falei. E eu vou repetir, né? O Dudu Bananinha, que deve estar levando aí
pendrives para as pessoas para explicar essas baboseiras e bizarrices que ele faz. Mas precisamos entender uma coisa, e o professor Marcos trouxe aqui, Rafa, é muito importante. Isso faz parte de um modus operandi. Não imaginemos que, ao subir no carro, no evento armamentista, e proferir as declarações que o Eduardo proferiu, ele o faz sem que haja um planejamento estratégico na mensagem que ele quer passar e para quem ele quer passar. Eu vou começar aqui, antes de responder efetivamente o que o Rafa me perguntou, falando aqui, pegando o gancho no que o Hércules colocou, e foi colocado para o Hércules, aí, da situação da Bíblia. Bom, primeiro, que nós precisamos entender uma coisa. O grande segredo não é ter as respostas, mas é saber fazer as perguntas. Se todas as pessoas, sejam conservadoras ou não, que estão recebendo essas informações, fizerem algumas perguntas bastante lógicas, elas vão entender a enrascada que é seguir esses camaradas, essa covardia que é feita. Porque você tem pais, mães, tios, quem conhece uma família que foi desestabilizada por informações passadas na escola? Eu nunca ouvi falar disso. Olha, a família foi destruída porque o aluno foi à aula e voltou e chegou aqui e discordou de tudo. O que o Eduardo chama de professores doutrinadores? Tá? Professores doutrinadores são aqueles que vão revelar para esse aluno essas mentiras que eles querem esconder e que eles contam para poder sustentar esse plano, que é um plano maligno de chegar ao poder ou estar no poder. O professor doutrinador é aquele que explica para um aluno que quando ele for assediado sexualmente por um parente, por um primo, por um tio, pelo próprio pai, por um vizinho, que ele saiba o que fazer, a quem procurar. Porque esses camaradas, historicamente, que compõem a nossa direita, historicamente são os caras que gostam de fazer sexo com as meninas mais novas, casavam com as meninas de 12 anos de idade, não é assim? Esses é o que falam que pitou um clima. Isso, que pitou Não vamos esquecer do crime do Bolsonaro. Isso, quando você ensina... Que pintou clima com as meninas venezuelanas lá. Perfeito, muito bem lembrado pelo Hércules. Quando você ensina para esse aluno que isso não está correto, que ele não é o culpado por esse assédio, para ficar em um exemplo, a gente podia citar aqui outros tantos, tá? Então, na concepção de quem profere uma colocação canalha dessa, você está sendo doutrinador. Os professores, gente, são figuras maravilhosas, que ao longo da história sofrem com seus alunos, ao tomar conhecimento de situações que acontecem, tá, com seus alunos, vão para casa, além da carga de trabalho pesada que tem, e às vezes não vão dormir, pensando como proteger aquele aluno que o braço do professor não alcança. Esse é o professor doutrinador, porque a doutrina que ele mentirosamente alega estar atacando, ela nunca aconteceu. Se nós pararmos para pensar em todos esses anos, como colocou aqui o Rafa, todos nós passamos pela sala de aula, o Brasil já teria se tornado um país comunista, porque, afinal de contas, são os mesmos professores, alguns há 40 anos na sala de aula. Se essa doutrina, ou então são muito incompetentes, porque se essa doutrinação funcionasse, nós já teríamos aqui uma nação predominantemente comunista. E nós não temos isso. Isso fica muito claro. Quando ele cita a Bíblia, que eu falei aqui, a Bíblia tem... primeiro que ler a Bíblia, como a gente lê qualquer livro, já é um equívoco que qualquer religioso, qualquer pastor, qualquer fiel, estou falando do de verdade, tá? A gente tem uma fábrica aí de gente fake. Já teria explicado que não se lê a Bíblia dessa forma. E a Bíblia também é muito clara em dizer que, no final dos tempos, ia proliferar tanta gente suja falando em nome de Deus, que ele diz lá na Época da Salvação: não vos conheço, muitos falarão em meu nome, mas no dia do juízo, assim Deus procederá, não vos conheço. E isso acontece, se a gente parar para pensar em Bolsonaro, em toda a sua família, em Eduardo, nem evangélicos esses caras são. Não frequentam igreja. Na primeira marcha para Jesus, que perdeu também a sua essência,
mas a primeira que ocorreu após a derrota na eleição, com o Bolsonaro já no país, ele sequer deu as caras lá com a Michelle. Então, claramente, eles usam a fé das pessoas, essa covardia de pessoas que verdadeiramente professam a sua fé, gente humilde, gente comprometida, gente de bem, atacando essas pessoas, tá? E criando fantasmas que não existem. Mas se as pessoas perguntassem, peraí, quem é que está me falando isso? Com que autoridade o Eduardo Bolsonaro poderia subir no caminhão, num evento armamentista, para falar de Jesus? E como bem colocou aí o Hércules, tá? A passagem que o Hércules mencionou, é uma em que, quando vão prender Jesus, Pedro corta a orelha de um soldado com a espada. E Jesus restitui a orelha ao soldado e repreende Pedro. E nós vamos lembrar aqui o episódio que, diante de um representante dito evangélico, Bolsonaro lançou a pérola que, se Jesus vivesse hoje entre nós, ele compraria uma arma. Como se na época de Jesus não houvesse arma, né? Lá na época de Jesus não tinha arma. Uma grandíssima idiotice. Então nós precisamos nos proteger desse nível de doutrinação da ignorância, de exploração. E se vocês prestarem atenção, há uma sequência depois, a gente tem um vídeo ali, né, quando ele fala sobre a submissão da mulher, e ele faz uma nova menção à Bíblia, e diz assim, olha, para quem estuda, para quem entende, para quem estuda. Esse negócio de tentar humilhar as pessoas que discordam de você é uma fórmula velha, já batida, né? Eu vou falar aqui uma bobagem. É óbvio que grande parte do que Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro e essa claque aí faz incomoda aos verdadeiros cristãos, incomoda as pessoas que buscam a Jesus e a Deus para compartilhar o amor em Cristo, o amor ao próximo. Incomoda demais, gente. Eu conheço muita gente, tá, que não concorda com esse tipo de colocação, porque não é isso. É perdoar, é amar, é trazer para o seio de Jesus. Não é o que esses caras fazem, como fez lá o André Valadão, cujo nome o nosso Marco Rambo não mencionou aqui. Aquilo é uma covardia. Primeiro, que é como eu disse, as pessoas precisam fazer as perguntas certas. Se um único fiel na Igreja Lagoinha, lá nos Estados Unidos, um único, parasse e pensasse, peraí, parou. Como assim Deus não pode? O que é que Deus não pode? Existe algo que Deus não pode? Então, se o camarada falou isso, acabou a credibilidade. Deus mataria, mas como ele não pode? Como assim Deus não pode? Deus é onipresente, é onisciente, ele pode tudo, é onipotente. E esse é um dos 10 mandamentos, não matarás. Sim, então, se a gente parar para pensar o seguinte, peraí, a partir do momento que um dito líder cristão, ele prega que, olha, vejam bem o absurdo. Gente, o que Deus não pode resolver, o Lino vai resolver, eu vou resolver, é comigo. Como assim, gente? Isso é uma coisa... O que eu vejo assim, essa questão principalmente ali do ponto da mulher submissa, né? Não acho que o fato de uma família ser religiosa, de uma mulher ser religiosa, ela precisa ser submissa. Não, e pelo contrário. A nossa sociedade, a evolução que a gente tem hoje, mostra mulheres, grandes mulheres, sendo chefe, protagonistas da sua história, né? Muitas delas carregando famílias, filhos, ou tendo a sua vida empresarial e disputando igual com os homens. Mas ainda, isso aí a gente pode citar uma das leis que foi aprovada agora, também do governo Lula, da questão da igualdade salarial, que por mais que ainda assim as mulheres tenham despontado grandes espaços na sociedade e nas empresas, ainda assim existe uma disparidade salarial, mesmo tendo a mesma função. Deixa eu compartilhar. Então, mais um mérito legal aí do governo Lula, que aprovou essa lei de igualdade salarial. Sim. E que, se for comprovada essa diferença, a mulher e o homem na mesma posição, a empresa teria que ser responsabilizada, né? Deixa eu compartilhar uma coisa aqui, Hércules, porque essa é uma medida maravilhosa, uma medida secular, tá?
Dentro das igrejas, quem já frequentou uma igreja, que já esteve num culto, vai saber o que eu estou falando, essa matéria, dessa colocação sobre a submissão da mulher, é matéria vencida. Os pastores, há muito, já pregam coisas na outra linha, para que se compreendesse o anacronismo dessa colocação e a má interpretação daquilo que durante muito tempo foi pregado dentro das igrejas. Então, quem vai às igrejas sabe que não se prega mais isso. Pastor nenhum prega essa bobagem que o Eduardo Bolsonaro falou aí sem nenhuma autoridade, tá? Mas vamos para um outro ponto aqui, que é o ponto que o Rafa colocou, das consequências. Vão ter as consequências do que pode vir a acontecer com o Eduardo Bolsonaro, mas eu queria trazer aqui, meus amigos, alguns dados importantes, tá? Em 2013, para a gente entender o tamanho do estrago que declarações como essa, num momento difícil em que nós estamos vendo professores sofrendo na sala de aula, tá? Ele pode causar, e tem a intenção, sim, tá? De que isso aconteça para amedrontar esses professores, para desencorajar o que ele chamou de doutrinadores, tá? Para que os professores fiquem acuados. Em 2013, meus amigos, 12,5% dos professores, de acordo com uma pesquisa que foi feita à época, alegavam ter sido vítimas de agressões verbais. Quando a média global era de 3,4% de ocorrências, certo? Então já tínhamos um número muito alto. Se a gente prestar atenção, começa, como colocou aí coincidentemente, né, professor Macão, quando começa essa plataforma ideológica, né, da história da escola sem partido, e vamos nos voltar contra esses professores. Então, esse é um dado de 2013. Em julho do ano passado, a Associação Nova Escola fez uma entrevista, um levantamento com 5 mil professores no Brasil. 51,23% desses professores registraram, né, ter sofrido agressões verbais. Tá? Desses, 7,5% dos professores entrevistados também registraram que sofreram agressões físicas. E dessas agressões físicas, mais da metade, 50,5% delas, foram empreendidas por alunos dessas escolas, alunos desses professores. E este é o resultado trágico, maligno, né, que tem a intenção declarações como essas que deu o Eduardo Bolsonaro. Tá? Então, os números estão aí, a gente traz a informação para que o pessoal que nos acompanha entenda a responsabilidade. Faça perguntas. Quando alguém disser isso para você, mesmo que você tenha uma postura conservadora, dê uma olhada e pense, pô, mas espera, eu fui aluno, eu não passei por isso, né? Eu não fui doutrinado para o comunismo, eu fui doutrinado a destruir a minha família. Isso não existe, isso é uma grandíssima mentira contada, certo? E aí, vamos para o que pode acontecer. Eu posso só complementar isso aqui. Eu acho que, assim, é preciso fazer uma pergunta, né? Porque esses números que tu falou somam-se, por exemplo, o número de professores que adoecem em virtude do seu trabalho, né? Por causa desse tipo de pressão, desse tipo de estresse que passa no dia a dia. E aí esses professores que adoecem vão faltar, vão deixar, às vezes, o filho desses mesmos pais sem aula, né? Sem estar recebendo conhecimento. E aí, assim, a gente tem que se perguntar quem é que está se beneficiando com isso. Porque, primeiro, professor a gente já viu que não é, porque está sendo ameaçado, porque está adoecendo, porque não está conseguindo fazer o trabalho para o qual ele estudou, ele se preparou e ele pretende fazer. O professor vai para a escola querendo ensinar e não consegue ensinar porque tem toda a dificuldade de lidar com essas turmas grandes de alunos, que tem todas as questões, e mais essa outra questão aí, que é esse medo. Então, o professor não está se beneficiando, a escola também não, porque a escola se torna esse ambiente hostil, esse ambiente de medo. Os estudantes também não estão se beneficiando, porque estão perdendo aula, porque estão tendo professores que não estão conseguindo fazer o trabalho como deveriam. Os pais também não estão se beneficiando, porque estão se colocando como inimigos da escola e depois os filhos não recebem a educação que precisam. Quem está se beneficiando? Aqui em Santa Catarina tem uma deputada que se elegeu 2 vezes já, unicamente com essa pauta, que até hoje não apresentou nenhum projeto
para melhorar a qualidade da educação nas escolas, para levar mais verbas, para criar bibliotecas, laboratórios, auditórios. Nada disso ela fez. Ela apresentou uma lei, que até se tornou lei aqui em Santa Catarina, que é para fazer um dia de, entre aspas, combate à violência na escola, mas não é o combate a essa violência que está tendo, de aluno agredindo o professor, de aluno levando arma para a escola. É a violência da doutrinação. É isso. Então, essa pessoa se elegeu 2 vezes, foi recordista de votos com essa pauta. Ela está gerando adoecimento, estresse, perda de aprendizado, hostilidade que não deveria ter entre a escola e os pais, e está se beneficiando politicamente com isso, e assim outras pessoas no Brasil inteiro. Então, desculpem pelo tom da fala, que é um pouco de desabafo, mas é isso que está acontecendo. São pessoas que estão tendo a vida destruída, como a professora Ju Andósio lá em Florianópolis, que teve que sair da escola, uma escola que tinha uma comunidade que gostava do trabalho dela e que gosta, que apoia ela, mas que tem lá meia dúzia de pais sendo instigados por dois políticos que se beneficiam com isso, oportunistas, nada preocupados com a educação, unicamente em fazer o nome deles nas redes sociais, propagando ódio contra pessoas que não têm a mesma estrutura para se defender e que saem por cima e ganham votos com isso. Então é isso que está acontecendo, e essa fala do Eduardo Bolsonaro também vem nesse sentido. É alguém que jamais vai pisar numa escola, que jamais vai fazer nada para melhorar a educação, mas que está instigando os pais a perseguir professores, né? Eu vou acrescentar ainda aqui, Rambo, mais um dado para a gente entender nessa coisa de fazer as perguntas e fazer as associações. Segundo uma professora entrevistada também nesse trabalho da Nova Escola, grande parte desses alunos que cometeram atos de agressão a professores, eles frequentam nas redes sociais fóruns cujos temas principais são xenofobia, racismo e neonazismo. Olha que coincidência, porque nós sabemos que as pessoas que aqui no país se identificam com essas ideologias, com essa temática de xenofobia, racismo, misoginia e neonazismo, eles são todos eleitores dessa direita. Eles encontram assento nesses políticos. Então percebam que nada do que disse o Eduardo Bolsonaro naquele caminhão é por acaso, é uma bizarrice ou um atropelo. Eles costumam fazer muito isso, né? Quando são pegos com a boca na botija, eles vão dizer que não era bem isso, foi descontextualizado, ou como se dizia muito do Bolsonaro, ele não é bom com as palavras, ele acaba exagerando. Gente, não é nada disso. Vocês estão sendo enganados por essas pessoas. Quando os professores que se preocupam com seus filhos, quando os professores que têm a companhia dos seus filhos durante a maior parte do tempo no dia, e que, a exemplo do que fizeram comigo, com os nossos colegas aqui, com vocês, vão fazer ser parte importante da formação de vocês, tá? Quando esses professores começarem a ser atacados nas escolas. Esses professores deviam ser abraçados pelas nossas comunidades, deviam ser abraçados pela população, pela sociedade, mas por conta deste sistema de enganação que bate às suas portas e vem trazendo essa verdade, que tem tudo menos verdade, vocês estão caindo nessa armadilha e apoiando essas pessoas. E dizendo, olha, realmente estão destruindo moralmente meu filho nas escolas. E aí, quando você vai olhar, onde é que estão os caminhões carregados de drogas? Pertencem a quem? Há não muito tempo, o tio da Damares estava envolvido no carregamento de drogas num avião. Curiosamente, eles vão para frente dos microfones, das câmeras, dizer que são contra o tráfico, como ele falou aí, certo? Quando a família Bolsonaro é comprovadamente ligada às milícias do Rio de Janeiro. E se é para a gente falar em destruir família, quantas famílias foram destruídas no Rio de Janeiro por ação de milicianos que tinham assento e têm nos gabinetes que eles comandaram a vida toda, certo? Então, é isso que nós precisamos, abrir os olhos, prestar muita atenção e fazer perguntas a você que está nas igrejas. Quando for colocada uma coisa dessa, como fez o pastor Valadão, pare um pouco e pense, espera aí, como assim? Quer dizer, então, que agora eu vou resolver os problemas que Deus não consegue resolver? Quem me dera ter esse poder. E a gente tem que começar a perguntar, porque facilmente, gente, nós vamos identificar os absurdos cometidos, como essa covardia, essa canalice
que fez o Eduardo Bolsonaro. E para complementar, me parece que eu vou na linha que me perguntou o Rafa Barassi, infelizmente, tá? No âmbito da Câmara dos Deputados, nada vai acontecer, certo? Nada vai acontecer. A gente precisa lembrar que na votação lá do processo fake do impeachment da Dilma, o genocida, ainda deputado, né, de pequeno porte lá, que não tinha seus pares, ele foi ao microfone para defender um torturador, certo? E absolutamente nada aconteceu. A Câmara dos Deputados, que predominantemente ainda é formada por gente branca, por gente que é de direita, por gente que comanda... O mesmo perfil, né? Mesmo perfil. Então, nós precisamos entender que essas pessoas... nós temos uma presidente da Câmara dos Deputados que está com processo lá, a sorte dele, digamos assim, é que em Alagoas quem manda em tudo é ele. Então, tem um processo lá por agressão, por estupro, por violência sexual contra a sua própria esposa. Então, nós precisamos entender que essas pessoas, elas não levam a sério, não estão preocupadas, entendeu? Com esse tipo de atitude. Imaginem vocês se alguém que deixa passar homenagem a torturador. O Bolsonaro disse que não estupraria a Maria do Rosário porque ela não merecia ser estuprada, porque na concepção dele era feia. Então, sequer merecia ser estuprada. E isso passou pela Câmara e não sofreu nenhum arranhão. Portanto, não esperemos aqui, né, de forma utópica, fantasiosa, que haja uma atitude séria com relação a isso. Agora, nós podemos tomar uma atitude com relação a isso. Nós ainda temos a primazia e o poder do voto. É por isso que esses camaradas aí atiraram tanto nas urnas eletrônicas. Por isso que eles tentaram tanto descredibilizar, gente, o sistema eleitoral do país. Porque eles sabem que esses professores doutrinadores, foi assim que esse canalha chamou, se eles obtiverem sucesso nos ensinamentos que são transmitidos para nós e para os nossos filhos, serão para os nossos netos, esses canalhas não terão mais assento na Câmara e no Senado. Porque nós poderemos, com o poder do voto, aposentar um Eduardo Bolsonaro, já que a presidência da Câmara não vai fazer, o Rodrigo Pacheco não vai fazer no Senado, eles não vão fazer, certo? Nós podemos fazer isso, mas nós estamos caindo nessa armadilha que eles vêm fazendo. E é como bem colocou aqui o Rafa, quando você pega a relação dos deputados de Santa Catarina, aqueles que bateram nas nossas portas para defender os interesses morais, de costumes, da família, porque eles acham que a sua família pode passar fome. O que não pode é você ter que respeitar o homossexual, o que não pode é você ter que respeitar uma pessoa trans, o que não pode é você, numa sala de aula, não permitir que pessoas sejam humilhadas, que pessoas sejam vítimas de preconceito, que sejam agredidas no país, que, segundo dados, é o que mais mata pessoas LGBT trans no mundo. Isso não pode. Mas você passar fome é porque a economia era cruel e privilegiava as pessoas de maior poder aquisitivo, os grandes empresários, o agronegócio enriquecia vendendo comida para o exterior, enquanto as pessoas no Brasil não conseguiam comprar comida. Isso pode. E essas pessoas vão bater na sua porta nas próximas eleições. Então, nós temos esse poder. Esse sim. Nós não temos poder de fazer nada que Deus não consiga fazer. Isso é mentira, certo? Isso é mentira. Tá? Agora, esse poder, gente, esse nós temos. Esse nós temos. Então, quando um canalha como esse Eduardo Bolsonaro fizer o que ele fez, a gente pode fazer, aguarde, cara. O teu está guardado. Se tomarem decisão lá em Brasília, tudo bem, mas eu já tomei uma decisão e você não se reelege. Agora, o que o povo de São Paulo fez? Reelegeu esse canalha, esse crápula. Então, as pessoas precisam... Desculpa te interromper. Você falou uma coisa importante aí. Eu nunca me esqueço de uma conversa que eu tive com o professor Rambo sobre... Você falou com bastante ênfase do agronegócio. Ele vem de uma região mais do interior do Paraná, se bem eu me lembro. Eu passei muito tempo no interior também do Rio Grande do Sul, e o discurso desses caras é absurdo sobre agronegócio. O cara que tem um trator e 5 alqueire é do agro. Esse cara produz. Por favor, professor. A gente vive aqui na região sul, uma região que teve uma colonização da área rural que deu origem a uma grande quantidade de pequenas propriedades rurais, né, que são de agricultura familiar. E por muito tempo
se falou em agricultura familiar no Brasil, em trabalhador rural da agricultura familiar, e isso serviu para trazer muitos benefícios para essa parcela da população. A aposentadoria rural, que é diferenciada do trabalhador urbano, e que o pequeno produtor rural, consegue, tirando notas daquilo que vende, se aposentar. Mais recentemente, né, lá no primeiro governo do Lula, a agricultora também. Então, e aí tem programas, né, de financiamento para esse público, programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar, entre outros, né, que beneficiam esse trabalhador rural e agricultor familiar. O que acontece? Esse discurso do agro, que são dos grandes fazendeiros, dos latifundiários, daqueles que têm milhares de hectares, que trabalham com centenas de máquinas, de equipamentos, eles estão dizendo para essa turma do trabalhador rural aqui da região sul, que trabalha com a sua esposa, com seus filhos lá no sítio, que eles fazem parte do agro, né? Que o agro são eles. E que, portanto, eles têm que apoiar todas as medidas que favorecem esse setor, né? Que são medidas assim do tipo isenção de impostos para exportação de soja, né? Esse estímulo ao uso de defensivos, né, dos agrotóxicos, dos fertilizantes, né, essa grana enorme que sai do Plano Safra, porque assim, na hora de dizer que tudo é agro, aí o pequeno produtor é agro. Na hora que sai o Plano Safra para plantar milho e soja, aí é com os grandes fazendeiros. Aí é só a cooperativa. Desculpa. Aí o sítio de 3 hectares não vai ganhar financiamento no banco, porque é muito pequeno, né? Aí tem que a cooperativa não deixa. Desculpa. Gente, eu juntei todo mundo aqui. A gente está se encaminhando para o nosso tchau. Eu queria pedir um tchau do Hércules, um tchau do professor Rambo, o tchau do Lino, e aí depois eu encerro aqui para a gente fazer uma semana produtiva e poder trazer mais coisa para a nossa turma. Por favor, Hércules. Então, gente, já estamos chegando aí no final do nosso programa, e assim, eu vejo que, eu só queria ter incrementado mais um pouquinho ali no final. Eu vejo que esse discurso deles todos, né, que o bolsonarismo, que o Eduardo Bolsonaro está fazendo, é uma cortina de fumaça, para justamente as pessoas estarem falando mal dele, porque ele sabe que da Câmara dos Deputados daquilo ali não vai surtir tanto efeito. O pai dele já fez coisa pior, elogiou um cara que é torturador, um cara que fazia tortura, colocava rato na região íntima das mulheres, lá na época da ditadura, botava choque, botava no pau de arara. Quem quiser ver essas cenas de tortura, joga aí na internet. E é só, eles estão apavorados porque o governo do Lula em 6 meses já fez mais do que eles em 3 anos. Essa foi uma fala, inclusive, da própria Simone Tebet, que teve aqui no PPA, na sexta passada, e ela falou aqui para toda Santa Catarina, que trouxe propostas. Inclusive, é interessante, o pessoal que está assistindo a gente, de buscar no PPA, talvez a gente possa ser um assunto para outros programas, Guaraci, do que tem no PPA para votação, que são as propostas que o governo federal tem para o nosso estado, e daí as pessoas vão lá e votam e escolhem. Então, é uma escolha participativa da comunidade, do estado. Cada estado vai elencar as principais ações que tu quer que o governo federal tenha prioridade. Tu quer que tenha uma universidade federal aqui no estado? Então, aí tu vai lá e vota. Tu quer que faça duplicação de uma rodovia específica do estado? Vai lá e vota nessa aqui. Então, esse é o objetivo, ser inclusivo. E é isso que, resumindo, é isso. Essa fala do Eduardo Bolsonaro e de toda essa corja que está aí é só desespero. Desespero porque em 6 meses a gente já fez mais que 3 anos aí. Em 6 meses a gente já trouxe mais só para Santa Catarina, e isso
para Santa Catarina em específico, não é nem para Santa Há 2 Catarina, já veio semanas- mais recurso do que, Há 2 do que o governo semanas do disse Bolsonaro. que o Haddad estava causando transtorno para o governo. O Haddad foi o jogador da semana passada. Com A certeza. nós, Ele 100%. bateu no Obrigado, peito e fez o Hércules. gol. Professor, sua vez. Eu quero aqui também citar que no nosso chat estiveram comentando o Rangel Medeiros, o Guto Riela e a Carmen Silvia. Um abraço para vocês. Dizer para vocês curtirem o vídeo, se gostaram, ou descurtirem se não gostarem, comentar, compartilhar esse vídeo com quem mais pode gostar, se inscrever no nosso canal. Quem não se inscreveu, se inscreve ali para receber notificação, para melhorar nossos números, compartilhar esse vídeo. Dizer para todos uma boa noite, um bom descanso e pedir, aqui para terminar minha fala, respeite os professores. Não tem como não gostar, né? É o professor. Lino, nossa vez. Maravilha, então. Bom, eu reforço aí a colocação do nosso querido professor Marcos Rambo. Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua participação. Inscreva-se no canal, ative ali o sininho para receber as novidades, quando a gente tiver aqui as notificações das novidades. Tá? Compartilhe, porque nós temos uma missão com Conexão Palhoça. E essa missão é dar voz ao pensamento progressista, é dar voz a todos aqueles que discordam do pensamento extremista, do pensamento que é preconceituoso. Então, nós precisamos muito da sua participação, da sua ajuda, para que a gente possa levar esse trabalho a muito mais gente. Tá? E a gente tem certeza que a gente vai fazer isso com muita responsabilidade, com muito comprometimento, com muito amor, que é como a gente faz essa nossa programação. Então, muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima, então, tá? Um grande abraço para todos aí. Tchau! Bom, boa noite, pessoal. Um agradecimento igual a todos vocês que vieram, prestigiaram. Eu sei que tem gente de São Paulo no chat mandando um abraço para nós. Beijo para todo mundo. Semana que vem a gente volta para botar essa fogueira lá em cima do Cambirela e iluminar todo mundo, tá bom? Boa noite e boa semana para todos vocês. Protejam e valorizem os professores.